Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais essa noite de estudo, através do nosso canal YouTube, Vive Freguesia. Continuo insistindo com os irmãos e com os diletos amigos para nos acessarem e informarem sobre esse canal. Precisamos aumentar o grupo de pessoas a serem abençoadas por ele. Então, esteja orando pelo nosso trabalho, pela equipe que fica por trás das câmeras, preparando esse trabalho, e também, irmãos, orando no sentido de que as mensagens, os estudos que aqui fazemos, possam estar abençoando vidas com projeção para a vida eterna. Queridos, queria, nesse instante, pedir a atenção dos irmãos para os pedidos de oração. Nós temos famílias enlutadas. Na semana passada, a irmã Jane partiu para os braços do Senhor. Foi mais uma vítima do Covid. Ela estava internada, entubada, e partiu para a glória. Aqueles irmãos que não estão situando bem quem é a irmã Jane, a mãe da Rosana, ela já não é membro da nossa igreja, tirou carta daqui, mas tinha muita afinidade, uma pessoa muito querida, uma família muito querida. Oremos em favor do irmão e dos filhos, filhas, que estão chorosos com a partida da querida irmã. Continuem orando em favor da irmã Glaucia. Ela operou na semana passada, está em convalescência, que Deus possa estar abençoando aquela vida. A irmã Cláudia Luguin continua pedindo, está em Portugal com o esposo Anísio. Eles se transferiram para lá e continua pedindo as orações dos irmãos, e em especial em favor dos parentes dela que ficaram, a irmã Rejane, o Ronaldo, o Renan, pessoas que são queridas dela e que trazem preocupação ao seu coração. Oremos então por eles. Também, irmãos, a irmã Vanilda pede que continuemos orando em favor de José Viana, seu irmão. Ele voltou a se internar e está agora com quadro de AVC. Que os irmãos estejam buscando o Senhor em oração em favor desses queridos. Agradecemos a recuperação da irmã Malta, que já foi para casa. Ela não mora aqui no Brasil, mas assiste, acompanha os nossos cultos, os nossos estudos, e é uma pessoa muito querida. E nós temos essa irmã em nosso coração, esteve aqui várias vezes em nossa igreja. Toda vez que ela vem ao Brasil, ela nos visita, acompanha os cultos aqui. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio de podermos chegar ao teu trono da graça, nesse instante, de forma tão direta, para colocar, Senhor, em tuas mãos a ansiedade, o pedido de cada um dos seus filhos. Também colocamos em tuas mãos, gratos pela recuperação de alguns queridos, de alguns irmãos. Pedimos ao Pai em favor da família enlutada, das famílias enlutadas, especialmente o Pai da família que está saudosa da tua serva que já está na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuamos em nossas atividades e nós estamos conclamando os irmãos para a igreja, para a sessão Assembleia Regular, no próximo dia 19, um sábado, às 11 horas da manhã. E os irmãos que compõem o conselho da igreja, o conselho administrativo, deverão estar aqui às 9 para um encontro com o pastor, para prepararmos, discutirmos os assuntos que serão levados à Assembleia. Então, no próximo dia 19, às 9 horas da manhã, de 9 às 11, o nosso encontro como Conselho de Obreiros. E de 11 às 12, a nossa Assembleia Regular.
Passemos agora ao estudo, irmãos. Nós quero falar hoje sobre o uso da língua. Use seu dom de falar para o bem e não para o mal. Esse é o título. Use seu dom de falar para o bem e não para o mal. O texto de Salmos 119, versículo 4, o Salmo 19, não o 119, Salmo 19, versículo 14, e o capítulo 12, versículo 25 de Provérbios diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca, é o Salmo, e o Provérbio, uma palavra doce ilumina o dia de alguém, uma palavra amorosa traz esperança e rejuvenesce o coração. Vou citar agora o texto e provérbio de uma forma, num pensamento só. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Uma palavra doce ilumina o dia de alguém. Uma palavra amorosa traz esperança e rejuvenesce o coração. Irmãos, a vida é feita de palavras. Dependendo do uso que fazemos das palavras, nós edificamos ou demolimos sonhos, rejuvenescemos ou destruímos vidas. Existem no mundo 2.800 línguas idiomáticas, dialetos conhecidos. Pense quantas palavras existem só na língua portuguesa brasileira. Quantas palavras? Vocês sabem? Segundo alguns especialistas, existem em português aproximadamente 700.000 palavras, que nós, ao longo da vida, só conseguimos pronunciar entre 6.000 a 30.000 palavras. Estatisticamente, há pessoas, especialmente as pessoas muito falantes, que conseguem pronunciar 125 palavras por minuto. Aliás, eu conheço algumas que, creio, falam muito mais do que isso, né? Nós conhecemos, né? Todo mundo conhece. E provavelmente falem as 30.000, que é da nossa capacidade de falar. Mas voltemos ao texto. O salmista, meus amados, manifesta-se orando a Deus. Esse é a parte dos salmos que lemos. Ele manifesta-se orando a Deus para que as suas palavras fossem agradáveis. Tiago, irmão carnal do Senhor, e o escritor de maior praticidade do Novo Testamento, ele não escreveu a sua epístola sem praticar o que aconselhava, o que aconselhou. E ele escreveu em sua carta, em uma linguagem simples, usando um vocabulário claro e acessível às pessoas leigas. Ele escreveu vários conselhos práticos para o nosso dia a dia, mostrando como agir, como comportar-se, como portar-se como um cristão verdadeiro, autêntico. E entre os conselhos, o apóstolo, sem rodeios, sem meias palavras, ele aconselha-nos, como crentes, termos o mais absoluto controle da língua. O que Tiago escreveu aplica-se perfeitamente à vida de qualquer pessoa que deseja relacionar-se de forma saudável e agradável. A língua é um pequeno membro do corpo. Entretanto, sua influência sobrepuja em muito outros membros maiores, pois ela tem o poder de vida e de morte. O escritor dos Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, afirma que a língua tem o poder de matar ou permitir viver.
uma palavra de carinho que encoraja alguém desanimado e abatido, uma palavra cruel, uma palavra de carinho pode animar, né? Um desanimado e abatido. E uma palavra cruel, ela pode destruir, acabar com uma carreira. Também pode iniciar um conflito. E veja bem, meus amados, até uma guerra, uma palavra pode iniciar até uma guerra, um conflito bélico de proporções trágicas. Uma palavra de ódio, ela suscita ira e, por vezes, termina em tragédia. Tiago chama em sua carta a atenção para o poder destrutivo da língua. Ele a compara como fogo. Tiago 3, versículo 6. O fogo é uma bênção, é útil, serve para muitas coisas em nosso dia a dia. Ele aquece a nossa comida, ele cozinha a nossa comida, ele assa a nossa carne, a carne assada, né, que gostamos, assa o peixe que tanto apreciamos. O fogo fornece a energia, o fogo industrializa. Porém, o fogo descontrolado é um desastre, pois pode causar destruição e morte. Assim, diz Tiago, é a nossa língua. Uma palavra maldita pode dar início a uma grande confusão. E o incêndio de palavras começa a se alastrar após uma pequena fagulha, uma pequena palavra, uma palavra mentirosa, uma sentença maldizente, uma fofoca, uma simples palavra insinuosa, dita mesmo sem maldade. Ela inicia uma confusão, dá início a uma confusão de proporções que nós não podemos dimensionar. E tudo tem origem, geralmente, a partir de pessoas que não possuem o controle da língua. Todo mundo tem medo de picada de cobra ou de escorpião, pelo menos eu. Pois além de severamente doloroso, principalmente a picada do escorpião, ela pode ser mortal. Pois saibam que o veneno da língua é tão doloroso quanto a picada de um escorpião e tão mortal quanto o veneno de uma traiçoeira jararaca. Salomão, um sábio, aconselhou-nos a que guardássemos a nossa língua, a fim de que a nossa alma não se angustiasse. Provérbio 21, 23. Tiago adverte em sua carta que a língua pode ser um instrumento do mal. Ele a chama de um mundo de iniquidade. Tiago 3, 6. Com poder de esquentar a sensualidade, de afoguear contendas, espalhar intrigas, endurecer corações, destruir famílias e até, e eu já vi isso acontecer, dividir igrejas. Irmãos, a língua torna-se uma arma poderosa nas mãos de Satanás, no controle de Satanás. Especialmente quando maldosa e insinuosamente torna-se instrumento de intriga, difamação, insulto, causando mal-estar entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho, especialmente no seio da Igreja do Senhor. Intriga, geralmente, é apenas falar mal da vida de outros. Mas
Quem comenta aquilo que não lhe diz respeito também é um intrigante. Geralmente a gente chama de intrigante apenas aquele que fala mal do outro. Mas aquele que fala o que não lhe diz respeito também é um intrigante. E em ambos os casos, percebe-se que o comentário aumenta a proporção que vai se espalhando e ganha novos contornos à medida em que a fofoca é levada adiante. Observa-se especialmente entre os membros de nossas igrejas, infelizmente, que algumas pessoas sentem prazer em falar daquilo que não sabem. Outros acham que ganham prestígio eclesiológico, jogando lixo, difamação, lixo linguístico na reputação daquele que está à frente de alguma organização, de alguma atividade na igreja, de algum trabalho na igreja. Irmãos, estes são instrumentos nas mãos de Satanás para atrapalhar a obra do Senhor e a boa paz dentro do arraial do Senhor, a igreja de Cristo. Amados, saiba que Deus despreza aquele que semeia, especialmente no seio da igreja, contendas, altercações, intrigas. A contenda está entre as 7 coisas que Deus abomina, que Deus condena. Vou ler para os irmãos o texto de Provérbios capítulo 6, versículos de 16 a 19. 6 coisas aborrece a Deus, mas a 7ª ele abomina: os olhos altivos, as mãos que derramam sangue, o coração que trama projetos pecaminosos, os pés que se apressam para a prática do mal, e agora presta atenção, e a língua mentirosa que semeia contenda entre os irmãos, que profere palavras intrigantes e falsas. Texto da Bíblia, irmãos. Texto da Bíblia. Quantas vezes, motivados pela ira, o irmão, a irmã, no impulso momentâneo, disse alguma coisa da qual veio a se arrepender amargamente depois. Seria bom, portanto, meus queridos, que houvesse um pouco mais de bom senso antes de proferirmos as palavras, especialmente em relação a outros irmãos, aos familiares, etc. E vou acrescentar agora um detalhe mais moderno, né? Quando estou falando de proferir palavras, agora eu posso acrescentar também escrever, porque surgiu um tal de Zap que é muito útil. A gente se comunica com uma facilidade tremenda, acerta encontros, acerta negócios rápidos, com a facilidade, mas também esse tal de Zap, nas mãos de alguns na igreja, tem causado muita confusão, discussões sem sentido, sem necessidade, mal-estar, corações doloridos. Já tenho recebido no gabinete pessoas amarguradas, entristecidas com irmãos, com irmãs, pessoas que elas consideravam porque aquela pessoa escreveu algo que não deveria ter escrito, ou interpretou o seu pensamento e não foi amiga ao responder, ao tratar do assunto. Aconselho ao irmão, à irmã, a não dizer, não escrever qualquer palavra quando estiver irado. Não tome qualquer atitude quando estiver emocionalmente instabilizado pela ira, pois quando alguém age motivado pelo sentimento da ira ou de ira, geralmente irá se arrepender mais tarde. O melhor, meu irmão, minha irmã, meu querido jovem,
meu amiguinho adolescente, querido irmão adolescente. O melhor é segurar o pensamento para poder controlar o que dizer, do que impensadamente transformar o pensamento em palavras, e às vezes as palavras se transformam em ações. Isso vemos aí no mundo, né? As pessoas começam a discutir por um assunto, às vezes até irrelevante, e daqui a pouco estão se agredindo fisicamente uma às outras. Então, preste atenção, não tome qualquer atitude de escrever ou de falar, se você não tiver absoluto controle daquilo que vai falar. Ao escrever aos membros da igreja sobre o assunto, o apóstolo Tiago alertou os crentes para o fato de que não convém da mesma boca, dos mesmos lábios de crente, procederem palavras de louvor a Deus e maldição, palavras raivosas contra um irmão que também é filho de Deus. Tiago recrimina o crente que louva a Deus no culto e amaldiçoa, xinga o vizinho, se indispõe com o próximo. Louvor e xingamento, irmãos, não combinam. Quando o apóstolo Paulo orientou por escrito a Timóteo sobre as qualificações dos diáconos, ele recomendou que aqueles oficiais fossem pessoas de linguajar honesto e sincero. Na minha juventude, li por várias vezes o livro O Peregrino, de John Bunyan. No livro existe existe um personagem que o autor chamou de falador. E desse personagem, disse o autor, que ele era um santo em público, mas um demônio em família. Dá para pensarmos neste quadro, neste exemplo, né, irmãos? Quantas pessoas cantam bonito na igreja, oram bonito, pregam maravilhosamente bem, mas em casa, por detrás das cortinas, tem palavras agressivas com a esposa, com o esposo, com os filhos com os pais, palavras de desrespeito, etc. Isso tudo está dentro desse contexto que estamos trabalhando nesse estudo. Meus queridos, meus amados irmãos, o Senhor dotou-nos dessa habilidade maravilhosa, a de falar. E essa é uma das marcantes diferenças de nossa criação por Deus. Deus nos fez diferente de todos os demais animais. E essa é uma das diferenças marcantes. Nenhum outro animal possui esse dom. O papagaio fala, mas ele não fala dele mesmo. Ele repete o que ouviu, o que aprendeu a repetir. E fala sem saber o que está falando. Nenhum outro animal possui esse dom. Só o homem pode verbalizar, transformar em palavra aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que vê, aquilo que crê. O homem pode vencer a solidão se comunicando por fala. As pessoas podem nos entender ouvindo as nossas palavras. Um dos momentos mais felizes para mim e Eunice, minha esposa, foi no dia em que ouvimos as nossas filhas dizendo as suas primeiras palavras legíveis. Ficamos ansiosos e, ao chegarmos na igreja, dizíamos, cheios de orgulho, que elas falaram isso ou aquilo de forma compreensível. Irmãos, o dom de falar é maravilhoso, pois podemos expressar a nossa adoração a Deus, traduzindo em palavras o que está em nossa alma, assim como podemos compartilhar a nossa esperança, repartir com as pessoas aquilo que cremos, especialmente em relação à vida eterna
e aos planos divinos para com a humanidade. Abro um parênteses para perguntar: você já usou o seu dom de falar para falar de Jesus e explicar sobre a vida eterna a alguma pessoa, a um amigo seu, a um desconhecido que você sentiu no coração o desejo de compartilhar? Tem pessoas que nunca falaram de Jesus, dizem que amam Jesus, cantam louvores na igreja, mas lá fora não falam, não verbalizam a sua fé. Quando o Senhor disse que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra, ele estava dizendo sobre isso. Devemos dizer aquilo que Jesus fez por nós e fará eternamente. Minha vida, meus queridos, tem sido muito abençoada, muito enriquecida pelos conselhos de pessoas amigas, colegas e irmãos. Todas as vezes que preciso de uma direção, correção de rumo, Deus sempre tem alguém mais sábio, mais inteligente do que eu, para me aconselhar, para me ajudar com palavras de ânimo e encorajamento. Não é preciso, meus amados, muito esforço para levar ânimo e encorajamento a alguém, especialmente àqueles que venham lhe pedir ajuda. Uma palavra simples, um elogio, um obrigado, é capaz de fazer milagres e melhorar o dia de muita gente. Será que não existe alguém dentre de suas relações que precise ouvir de você hoje uma palavra de afago, de carinho? Quem sabe alguém que você aprecie, mas nunca ouviu você dizer que lhe é grato. Essa pessoa, meu querido, minha querida, só vai saber o que você pensa, o que você sente, quando você disser, quando você verbalizar isto. Dizer a ela o quanto a aprecia. Por essa razão, Deus lhe concedeu o dom, a capacidade de falar, para que você expresse seus sentimentos, e os seus sentimentos nobres. Os sentimentos não nobres, eles devem ficar neutralizados. Vou concluir. Falar, meu querido, minha querida, é uma bênção, mas também uma responsabilidade. Não podemos usar mal esse dom maravilhoso que Deus nos concedeu. Jesus disse que as pessoas seriam julgadas pelas palavras fúteis ditas através da vida. Mateus 12, 36. Vou ler Tiago de 3 a 12 para encerrar, querendo deixar esse texto. Não vou comentar o texto, de certa forma eu comentei o texto ao longo das minhas considerações, mas quero deixar esse texto para que você possa ficar meditando nele. Meus irmãos, não vos torneis sábios aos seus próprios olhos, porque todos tropeçamos em alguma coisa, principalmente em palavras. Se alguém não tropeça no falar, pode considerar-se capaz, com a possibilidade de controlar todo o corpo. Ora, colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam e o condutor lhe dirige o corpo todo. Igualmente os navios são grandes, pesados, mas direcionados por um pequeno leme. Assim também é a língua, um pequeno órgão capaz de grandes proezas. Lembrem-se que uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Ora, a língua é como fogo. Ela é repleta de iniquidade e está situada entre os membros do nosso corpo, podendo contaminar
o corpo inteiro e destruir carreiras, destruir vidas humanas. Nós podemos dominar qualquer animal, qualquer espécie de animal, mesmo as feras. Estou ainda interpretando o pensamento de Tiago. Nós podemos dominar qualquer espécie de animal, mesmo as feras. A língua, porém, nenhum homem é capaz de dominá-la. Ela, descontrolada, torna-se mortalmente venenosa e perigosa. Com a língua, bendizemos ao Senhor, ao nosso Deus e Pai, mas com ela maldizemos, amaldiçoamos os homens, criaturas, imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca, geralmente, procedem palavras de bênção e de maldição. Meus irmãos, isto não convém, dizia Tiago aos membros da igreja dele. Meus irmãos, isto não convém, pois não é conveniente dizer boas palavras e palavras malditas. Da mesma fonte de água, não pode jorrar água saudável e imprestável. Uma fonte não pode jorrar água potável e venenosa. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós, após esse estudo, queremos pedir perdão pelas nossas palavras mal pronunciadas, malditas, especialmente aquelas que ofenderam irmãos queridos, pessoas que são amadas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, controle as nossas emoções com Teu Santo Espírito e ajude-nos a manter este controle para que possamos pronunciar palavras abençoadoras, palavras que possam construir e não destruir vidas. Oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo domingo para o culto às 10h30. E aqueles que gostam da Escola Bíblica Dominical, venham, estejam conosco às 9 horas da manhã, todo domingo. Nós temos a classe de adultos com o irmão diácono seminarista Jorge Correia, a classe de jovens com o irmão seminarista Marcos Sá e a esposa, a irmã Cristiane, e a classe de adolescentes com a irmã seminarista Viviane. Então você que pertence a um desses grupos, esteja conosco próximo domingo às 9 horas. E àqueles que nos acompanham na quarta-feira, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Amém. Oi pessoal, o panorama bíblico de hoje vai falar do livro 2 Reis. Bom, enquanto 1 Reis tratou ali da sucessão, né, dos reis de Israel e Judá, né, um reino já dividido, 2 Reis vai falar do ministério profético, né, daqueles homens levantados por Deus para que o povo fosse alertado, né, quanto à idolatria, eram homens levantados por Deus para pregar o arrependimento, né, e o povo pudesse lembrar da aliança que tinha feito com Deus. E muitas vezes os próprios reis, né, tanto de Judá quanto de Israel, estavam totalmente distantes, né, dos mandamentos, da palavra, do relacionamento com Deus, né, e os profetas ali eram, às vezes, relações conflituosas, né, com os reis. Até que, por conta da idolatria ter se tornado algo tão incontrolável no meio do povo de Israel, o povo foi derrotado, foi disperso, levado ali primeiramente para a Síria e depois escravizado na Babilônia, onde ficou anos, sendo tratados por Deus, né, nesse período ali da escravidão na Babilônia. E quando se arrependeram, Deus levantou, né, homens que pudessem permitir que o povo retornasse, né, para a sua terra prometida e ali fosse restaurado por Deus, como a gente vê nas histórias seguintes, né, nos livros seguintes. Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida, né, e possa trazer para você esse ensinamento, né, do perdão e da restauração de Deus para cada um de nós.